Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está no ar e hoje a gente tem a alegria de receber aqui a doutora Ana Cláudia Veneziani, psiquiatra. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Um brinde à vida, doutora Ana Cláudia. Bom, e a doutora Ana Cláudia, como eu disse, é psiquiatra. E eu gostaria de saber, doutora Ana Cláudia, como é que está a saúde dos cearenses, principalmente, nesse período em que a gente está vivendo um momento muito diferenciado, não é? Mudou muito. Mudou bastante, viu? As pessoas têm adoecido, né, psicologicamente com mais frequência, a demanda aumentou nesse período, né, muitas queixas de ansiedade, de dificuldade para dormir, de compulsão alimentar, está bem delicado esse momento. E são pessoas de todas as idades ou tem um público mais restrito que está sentindo esse tipo de sintoma, digamos assim? Então, na verdade, todas as pessoas são um pouco afetadas pelo isolamento. As crianças que não têm contato com outras crianças, que deixam de ir para a escola, ficam mais irritadas, isso pode prejudicar o sono também. Os adultos, as mães que estão em casa, né, em tripla jornada de trabalho, home office, criança, cuidados do lar. E os idosos também, que tinham ali suas atividades e estão isolados, sem contato, sem vida social. Como é que fica, então, a orientação nesse momento, doutora Ana Cláudia? Como lidar com esta situação toda? Olha, a gente tem sugerido que as pessoas tentem estabelecer uma rotina, mesmo dentro dessa nova dinâmica de dia a dia, que elas tentem ter horários fixos para dormir, para acordar, que elas tentem manter alguma atividade física, mesmo dentro de casa. Tem muitos programas de internet, no YouTube, muitas coisas legais de aula que dá para fazer exercício dentro de casa. Eu tenho orientado bastante também a meditação, manter uma alimentação adequada, né, hábitos saudáveis que podem ajudar um pouco nesse período delicado. Agora, seguindo, doutora Ana Cláudia, essas orientações, você acredita que até que momento a gente vai suportar, mesmo seguindo essas orientações? Existe, assim, uma previsão, mais 2 meses, mais 3, para não atingir o limite, digamos assim? Olha, eu acho que não existe um período exato, até porque varia muito de cada pessoa, né? Incrivelmente, eu atendi alguns pacientes, poucos, mas que disseram: estou um pouco mais tranquilo nessa situação de ficar o tempo todo em casa. Pessoas com fobia social, pessoas que têm uma certa dificuldade em ficar em locais com mais gente, né, gostaram um pouco desse isolamento. Mas aí, se a coisa perdura por muito tempo, começa a vir os sintomas, né, prejudiciais. Mas a grande maioria tem mesmo apresentado uma piora. Agora, você falou aí numa questão interessante. Algumas pessoas se adaptaram bem, mas tem um limite para essa adaptação. Com certeza. Né? Na verdade, a gente vive uma fase de adaptação, que foi ali o início, onde a pessoa está com medo, onde a pessoa está se reorganizando dentro dessa nova bagunça, e aí cria-se uma nova rotina, a gente meio que se acostuma com a situação, e depois vem a fase de desgaste, né? Então, adaptação, desgaste. Caos, adaptação, desgaste. E eu acho que a gente está na fase do desgaste. Do desgaste. Né? As pessoas já estão cansadas de não trabalhar da forma adequada, né? Como éramos acostumados, de não ter convívio social. Convívio social é uma coisa muito importante para a nossa saúde mental. Uhum. Aí, no caso desse desgaste, você deu orientações para a gente suportar esse momento do isolamento. Quando chega no limite do desgaste, para onde recorrer? Qual é o caminho? Na dúvida, procurar ajuda profissional, né, em casos mais críticos, e não podendo procurar essa ajuda, tentar essas alternativas que eu te falei, né, de tentar hábitos saudáveis dentro de casa. Leitura, atividade física, boa alimentação, meditação, e assim,
nesse momento, foi autorizado para todos os médicos, independente de especialidade, fazer a telemedicina, né, que são atendimentos online. Existe alguma restrição, né, tem lá os termos de tudo que é possível e ético, mas a gente conseguiu atender várias pessoas, né, pela internet, pela telemedicina, e tem sido legal. Quando você faz uma consulta via online, tem um diferencial, tanto para o paciente como para o profissional da saúde? Como é que vocês estão lidando também com essa mudança, doutora Ana Cláudia? Então, é diferente, né? A gente é acostumado ao olho no olho. É uma novidade, a gente está se adaptando. Tem algumas dificuldades, às vezes ali coisa de internet, cai no meio da consulta e a gente retorna. Mas é algo possível até para aqueles médicos que precisam realizar exame físico, precisam, né, examinar o paciente, aferir a pressão arterial, fazer uma ausculta cardíaca pulmonar. Ainda assim, foram criados meios para que isso fosse possível. Quando não, o médico faz a consulta pela telemedicina e depois, posteriormente, ele vai realizar o exame físico. Tem um prejuízo? Para essas especialidades, sim. Para a gente da psiquiatria, eu acho que não, porque o nosso exame é muito a conversa, a observação, então tem dado para fazer de uma forma legal. Isso é bom. Agora, no caso da telemedicina, a gente sempre associa o psiquiatra à doença mental. Geralmente diz assim, você está indo para o psiquiatra, está ficando doido, né, doutora? Infelizmente. Como é que desmistifica essa questão? É possível? Quem procura o psiquiatra é porque está com um parafuso a menos, como a gente costuma dizer, ou não? Que outro tipo de paciente procura o psiquiatra? Olha, na verdade, em consultório, o que nós temos menos são esses pacientes mais graves, que, né, as pessoas têm ainda um certo preconceito. Mas a grande maioria do consultório são transtornos de ansiedade, problemas com sono, insônia, né, pessoas que estão vivendo um episódio depressivo. Existe sim esse preconceito, né, esse tabu em torno da psiquiatria, mas que a gente precisa fazer justamente isso que a gente está fazendo aqui. Quanto mais a gente conversar sobre isso e naturalizar, né, essa busca de ajuda, mais as pessoas vão se sentir confortáveis quando elas estiverem precisando. Até porque, doutora Ana Cláudia, eu vi um estudo de que as doenças mentais tendem a ter um crescimento maior por conta desse momento que a gente está vivendo. Aí eu gostaria de saber, no próximo bloco, como lidar com pessoas que têm um paciente que já tem um transtorno mental, principalmente nesse momento que tem que ficar em casa. Certo? Pensa aí que a gente responde no próximo bloco. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, e hoje a gente tem a alegria de conversar aqui com a psiquiatra, a doutora Ana Cláudia Veneziani. A gente deixou lá no primeiro bloco, doutora Ana Cláudia, a questão de quem tem paciente mental dentro de casa. Como é que deve ser essa convivência? Existe alguma orientação específica para esse tipo de pessoas? Então, esses pacientes, eles... geralmente pacientes que já fazem acompanhamento, eles já têm um médico que a gente chama de médico assistente, um médico que presta o cuidado àquele paciente em consultório, quando ele precisa ser internado, né, quando é caso de internação. Então, a gente espera que muitas pessoas já tenham aquela referência de um profissional para tirar dúvida, para pedir uma receita, para fazer uma consulta online. Para quem não tiver,
e estiver precisando, precisa, né, buscar essa ajuda, mesmo que não seja da forma presencial. Mas não existe um cuidado específico, né? São os cuidados que já vinham sendo tomados antes. Independente de pandemia, de tudo, né? A questão das doenças mentais com o envelhecimento, é mais evidente na velhice ou não? Na verdade, não. A gente tem muito esse hábito, que não é correto, de associar o envelhecimento a doenças, né? Por que isso acontece? Porque a gente não planeja o nosso envelhecimento na nossa vida mais jovem, né? Se nós tivermos hábitos saudáveis, realizar o cuidado médico, as prevenções de forma adequada, esse envelhecimento vai ser muito mais saudável. Você acredita que os jovens de hoje estão tendo essa visão, estão se preparando para esse envelhecimento, já que as estatísticas mostram que nós estamos vivendo mais, os brasileiros teve aí um acréscimo de 2, 3 anos da expectativa de vida. Nós estamos nos preparando? Eu acredito que nós estamos pelo menos mais informados de coisas básicas do nosso dia a dia, o que é importante para que a gente tenha atinja essa idade de uma forma mais tranquila. Para que a pessoa tenha um adoecimento, né, psíquico na terceira idade, existem vários, digamos assim, causadores desse adoecimento. Por exemplo? Nós temos fatores genéticos, hereditários, hábitos de vida. Então, assim, precisa existir uma predisposição. No caso de demências, por exemplo, né, Alzheimer, existe aquela predisposição. Então, pessoas que têm histórico familiar devem ficar mais atentas. E a gente a gente precisa se habituar a buscar a medicina, buscar os cuidados, realizar exames, antes que as coisas piorem. Como prevenção, de fato, né? Exatamente. Porque tem aquela história, doutora Ana Cláudia, você diz assim, eu fui ao médico, está doente, não é? Exato. Mas aí você vai para se prevenir. É uma questão muito cultural essa, de que se você procura um psiquiatra é porque está doido. Se você vai fazer um exame de sangue é porque está doente. Então, qual a orientação que você daria para desmistificar isso? Quantas vezes a gente tem que ir ao médico, fazer o exame? Em que momento precisamos realmente procurar um profissional como você? Olha, isso é muito relativo, né? Não existe uma regra. Pessoas que têm problema cardíaco na família devem buscar esse cuidado mais cedo. Pessoas que têm histórico de câncer de intestino na família devem buscar esse... E aí cada especialidade tem a sua idade limite, tem a sua orientação específica, né? Em relação à saúde mental, o que a gente orienta? Se as coisas estão passando do limite, se você está ficando com dúvida, se aquele cansaço, se aquela tristeza está se tornando algo mais permanente, mais frequente, é mais frequente na sua vida que você tenha dias ruins do que dias bons, né? Choro repentino, choro fácil, dificuldade para dormir, mudança brusca de apetite, ou muito, né? Ou para mais ou para menos. Aí a gente orienta que seja, né, acionada aí essa ajuda profissional. Muitas vezes não vai ser diagnosticado nada e vai ser só feita uma orientação. Em outras vezes a gente vai detectar alguma coisa e vai estabelecer um tratamento, que é uma coisa muito tranquila. Esses dias eu recebi uma dúvida disso, assim, o que acontece numa consulta psiquiátrica? Acontece a mesma coisa que acontece nas outras consultas, né? Você vai chegar com a sua queixa, vai contar para o profissional, vocês vão conversar sobre aquilo que está acontecendo e vai ser feito um tratamento. Existe muito medo, esse medo é um tanto descabido. O medo de procurar um psiquiatra, né? E pessoas de toda idade têm esse medo, e geralmente alguém que vai ao psiquiatra é levado por alguém, não é, doutora Ana Cláudia? Ninguém toma iniciativa sozinho, não. Muitas vezes a família acha que precisa, os amigos... Mas eu tenho recebido muitas pessoas que detectam alguma alteração e que se sentem essa necessidade e buscam ajuda por conta própria. A psiquiatria, ela guarda uma interseção muito grande com coisas do nosso dia a dia. Eu acho que é por isso que
que é tão especial, né? É muito do cotidiano. Do conhecer a pessoa, de fazer esse trabalho também? Também, faz toda a diferença. Eu sempre digo para os pacientes que quanto mais a gente se conhecer, melhor vai ficar o tratamento. Porque existe aquela pessoa que te procura naquele momento de angústia, de dor, de doença, mas existe aquela pessoa antes, né? Quem é aquela pessoa? O que ela gosta de fazer? O que faz ela feliz? Então, quanto mais a gente se conhece, mais legal fica o tratamento. Sem dúvida nenhuma. E também o psiquiatra pede exames, não pede? Pede exames. A gente pede exames para descartar alterações clínicas que podem piorar aquele quadro. E, às vezes, para descartar, por exemplo, um tumor cerebral, pode dar alterações comportamentais semelhantes a um quadro psicótico. Então, para desmistificar, o psiquiatra pode lhe ajudar em diversas áreas e a gente continua no próximo bloco comentando sobre isso. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta. Hoje, você já sabe, a gente conversando aqui com a psiquiatra Ana Cláudia Veneziani. Doutora Ana Cláudia, a questão do tratamento, ele é muito duradouro? Quando é que a gente tem alta quando vai ao psiquiatra? Depende de pessoa para pessoa? Depende de pessoa para pessoa, depende qual a queixa daquele paciente, depende de se ela já teve algum adoecimento antes, né? As pessoas têm muito medo disso também na psiquiatria. Que acha que vai ficar dependente, não tem essa medo história? De dependência dos remédios, medo da potência, né? As pessoas perguntam muito, doutora, esse remédio é muito forte? Então, medo disso, né? A psiquiatria, ela evoluiu muito, assim como as outras especialidades médicas, e aquele preconceito de antes, daquelas medicações que eram muito pesadas e, né, que o paciente tinha muito prejuízo, não existe mais. Hoje a medicação, ela tende a te trazer mais qualidade de vida, a devolver aquela alegria que você perdeu, né, com o adoecimento. Então são medicações mais modernas, mais leves. Lógico que toda medicação tem efeito colateral e a gente vai conversar isso em consulta, a gente vai alertar o paciente, a gente vai fazer a melhor escolha para ele. Então é importante que a gente sempre escolha bons profissionais para fazer esse tratamento. Mas não são tratamentos eternos, a não ser que aquela doença exija isso, né? A pessoa, a partir do segundo, terceiro episódio, os estudos mostram que é mais benéfico que ela continue fazendo uso do tratamento do que ela pare o tratamento e volte a adoecer. Então, existem umas variações. A gente tem um certo prejuízo na nossa especialidade justamente por conta desses exemplos, né? Recentemente teve uma novela, não tão recentemente assim, mas teve uma novela que fez uma imagem bem antiga, né, de eletrochoque, que é a eletroconvulsoterapia, que hoje é uma coisa feita em um ambiente adequado, centro cirúrgico, né? Com médico anestesista, quando tem necessidade. Então, assim, é um assunto polêmico, delicado na psiquiatria, mas todas as outras especialidades tiveram um início delicado, né? A cirurgia era feita com facas enormes, com esterilização precária. Então, é a evolução da medicina, é natural. Hoje as coisas estão muito tranquilas. Você falou também na questão de medicação. A ideia que se faz é que o psiquiatra só vai passar remédio, e não é bem isso. Muitas vezes uma conversa pode resolver a questão, doutora Ana Cláudia? Algumas conversas. Algumas conversas, né? Ou alguma coisa pontual que precisa ser orientada, por exemplo,
muitos pacientes que vêm com queixa de insônia e a gente faz orientações comportamentais, mudanças na rotina, né, estabelecer um ritual do sono, pequenas mudanças no seu dia que podem melhorar, né? Existem muitos psiquiatras que fazem também a psicoterapia, que é algo comum do psicólogo, mas tem psiquiatra que faz, além da consulta médica psiquiátrica, faz a terapia, então são conversas semanais. E mesmo o acompanhamento psiquiátrico, que costuma ser mensal, eu já tive pacientes que não faziam uso de remédio e vinha para as conversas mensalmente, e fazia a terapia também, e fazia as outras orientações que a gente dá. E dá um retorno. E dá um retorno, com certeza. Nem em todo caso é necessário medicação. Certo. A gente falou aqui muito durante a nossa conversa a questão da insônia. A senhora pontuou muito a questão da insônia, que é algo que é muito evidente com a maturidade. Diz que quando a gente está envelhecendo, tem mais problemas de insônia. E nesse momento de pandemia ainda, os reflexos disso, muita gente pode estar com dificuldade também, até tem procurado nesse aspecto. Qual a orientação que você dá para a gente conseguir, sem remédios, uma boa noite de sono? Então, medidas simples, né? Nós chamamos de higiene do sono, algumas mudanças comportamentais, mudanças de rotina para melhorar a qualidade desse sono. A primeira que eu já citei aqui, estabelecer uma rotina. Então, ter horários relativamente fixos dentro da tua possibilidade do dia a dia para dormir, para acordar. Não fazer da cama aquele cenário de todas as atividades do dia, né? Cama é para dormir, então não fazer alguma refeição na cama, não usar a cama para assistir televisão, é um hábito muito comum, mas que atrapalha bastante o sono. A gente assistir televisão, mexer no celular, mexer em tablet antes de dormir, né? Bebida alcoólica, muitas pessoas acreditam que o álcool ajuda a dormir, na verdade não, né? O sono de quem ingeriu bebida alcoólica é um sono de péssima qualidade, alimentos muito gordurosos perto da hora de dormir, ingerir energéticos, cafeína, né, refrigerante perto do horário de dormir, ingerir muito líquido perto do horário de dormir, atividade física ao longo do dia, não muito próximo da hora de dormir, é muito bom, ajuda muito no sono, né? Porque você gasta ali uma energia, você libera endorfinas e aí a qualidade do sono melhora. O ambiente tem que ser um ambiente agradável, não muito frio, não muito quente, sem luz, totalmente, né, escuro, ajuda. Tem gente que tem pavor de dormir no escuro, doutora Ana Cláudia. Isso seria o caso de procurar um psiquiatra? Se for um pavor, né, é interessante para você diminuir esse medo, mas hormonalmente a gente melhora a qualidade do sono, acordar, se expor um pouquinho ao sol. A ideia é mostrar para o teu corpo que você está despertando e ganhando energia ao longo do dia, né? E aí ali da tarde, final da tarde, você ir diminuindo esse ritmo para o seu corpo entender que está chegando a hora de dormir. Hoje em dia é muito comum, né? Muitas pessoas têm, em algum momento da vida, desenvolvem alguma coisa, das mais simples às mais graves, e aí conversar com outras pessoas, né, que tem essa experiência, que faz uso de alguma medicação, que faz algum tratamento, que faz terapia, e aí você vai ver que não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas imaginam. Ninguém está imune, né, doutora Ana Cláudia, a não sentir algo, a não precisar de um profissional. Ninguém está, né? O ritmo de vida que a gente tem hoje, ele é muito acelerado. Muita então, cobrança, exatamente. Né? A gente está sempre muito, né, celular, internet, a gente está sempre fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Essa aceleração constante, essa tensão constante é bastante prejudicial. Agora, só realmente para a gente concluir, a questão do remédio, eu lembrei aqui de uma história, que muita gente pergunta o que você está tomando para dormir ou para diminuir essa ansiedade, não quer ir ao profissional e acaba tomando o que a outra pessoa está tomando. Isso é um grande equívoco, né, doutora Ana Cláudia? Enorme. Eu falei sobre isso ontem nas redes sociais. É um erro muito grande. Muitas vezes aquela pessoa que te fornece aquela medicação ou que te dá aquela orientação, ela tem a intenção de ajudar, mas pode ser muito prejudicial, né?
Já teve caso de gente que passou mal, que teve alergia ao medicamento e precisou ir ao hospital. Olha né? isso. Tem medicações que podem fazer aquele paciente desenvolver dependência. E aí, a longo prazo, os prejuízos vão aumentando. Então, remédio é com médico. Prescrição, orientação, dosagem, tempo, horário, todas essas orientações você vai conseguir com um bom profissional. Não com o vizinho, não com o amigo, com a tia, com a prima. Isso é muito errado, muito perigoso. Tá, e dado o recado. Você falou em redes sociais, falou do assunto essa semana. Quem quer falar com a doutora Ana Cláudia, como é que você está lá nas redes sociais? Então, no Instagram é anaveneziane.psiquiatra e os atendimentos que eu estou fazendo online e presencial, eu atendo no Mundo AK e na Plastic Clinic. Pronto, está aí dado o recado. A doutora Ana Cláudia está nas redes sociais. Você já sabe que o Viver Mais também. Quer assistir esse programa, essa entrevista, gostou, quer compartilhar com os amigos? É só ir lá no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Nós também estamos nas redes sociais. Nosso Instagram, Ian Gomes Jornalista, Facebook, Ian Gomes. A gente se encontra lá e aqui no Viver Mais. Doutora Ana Cláudia, foi uma alegria, repito, esse bate-papo. Espero que a gente tenha esclarecido, tirado muitas dúvidas aí dos nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Um brinde à vida para a gente concluir com muita saúde. Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.